Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico cirurgião plástico Dr. Vitor Adis. Vitor, é um prazer tê-lo aqui no programa, né? E poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito da cirurgia plástica, né, em geral. Olha, o prazer é meu, tenho a maior satisfação em estar aqui e falar daquilo que a gente gosta. Quero cumprimentar seus telespectadores, estou inteiramente à sua disposição. Vitor, vamos falar um pouquinho das estatísticas, né? Aqui, por exemplo, no Brasil. Como que está a estatística hoje da cirurgia plástica em relação a outros países? Luciano, em 2008 foi feito um e agora em 2011 outra. A cirurgia que mais cresceu de 2008 para 2011 foi a lipoaspiração. Nós tivemos 211 mil casos em um ano? Em um ano, por cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós só perdemos para os Estados Unidos em número total de cirurgias, mas na lipoaspiração nós batemos eles em número de cirurgias. E de 211 mil? 211 mil. E de 2008 até 2011 cresceu 24% na estatística. Quer dizer, hoje é a cirurgia mais realizada, bateu até a prótese mamária, que vinha crescendo bem assustadoramente naquele último censo. E em seguida a cirurgia palpebral, que também é uma cirurgia hoje muito realizada, e a gente pode dizer que você vai fazer uma vez só na vida. Então não tem idade para você fazer a pálpebra, e por ser uma cirurgia de consultório, uma cirurgia com anestesia local. Agora a lipoaspiração não. Uma cirurgia hospitalar, com tudo que envolve, mas o crescimento e a procura da mulher. E também pelo homem, não tanto, mas também. Hoje o homem também está procurando, né, Vitor? Faz. Aquele homem que vai à ginástica, que faz, ele quer tirar a gordurinha que ele não consegue, e geralmente o resultado é muito bom. Ô Vitor, por que você acha que hoje está aumentando muito essa estatística? A mulher de antes era menos vaidosa, ou hoje a facilidade, por exemplo, não ter que internar a maioria das cirurgias, fazer na própria clínica, você acha que é devido a isso? Olha, o aumento na lipoaspiração especificamente, eu vejo assim, hoje a mulher jovem, ela teve um acesso que antigamente não acontecia, né? A evolução do ato cirúrgico, a evolução da anestesia, fez com que tivéssemos mais segurança, e a mulher jovem ela não quer esperar ter filho e para depois fazer um ato cirúrgico. Ela faz antes de casar, ela faz porque ela vê nela uma necessidade, e esse ganho é para sempre. Lógico. Não tem... Quer dizer, a vaidade é acima de tudo, né? Não tem. Antigamente a mulher esperava ter os filhos, normalmente a faixa etária era acima dos 40 anos que ela operava. Hoje não. Hoje não tem idade, né? Não, hoje a mulher de 20 anos já está fazendo a lipoaspiração sem problema nenhum. Agora, houve uma evolução, não há dúvida, houve uma evolução muito grande em todas essas técnicas. Ô Vitor, falando em estatística, fala um pouquinho pra gente desse congresso. Agora há pouco, né, estávamos conversando, você é delegado, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui no sul de Minas. Conta para os nossos telespectadores aí como que funciona. Isso me orgulha um pouco de falar, porque há muito eu tinha vontade de fazer um congresso em Poços de Caldas. Isso já era uma coisa muito antiga. E aconteceu que em 2007 houve o primeiro congresso sul-mineiro em Alfenas, criado por um colega nosso, um professor de Alfenas. A partir daí, esse congresso ele foi indo por outras cidades. Então ele foi para Itajubá, foi para Pouso Alegre, e coincidiu em 2011 de eu realizá-lo aqui. Era assim, um sonho, era uma vontade, mas nós tínhamos uma certa dificuldade, porque até então o congresso só tinha acontecido dentro de faculdade, e nós não temos faculdade de medicina aqui. O que dificulta, né? O que dificulta muito o congresso. E eu comentava, olha, eu não tenho experiência, eu tenho vontade. A Prisma, que é da Silmara, ia me ajudar, eu sabia da experiência dela em fazer isso, então eu tinha alguém que me apoiar. A Regional Mineira também estava me dando um apoio muito grande, e até partiu dela que a gente fizesse, além do Congresso Sul Mineiro, fizesse um encontro São Paulo-Minas. Então foi o terceiro encontro São Paulo-Minas realizado aqui em Poços, junto com o Congresso. E naquele ano, o presidente nacional era mineiro, era de Belo Horizonte. E ele tinha introduzido os mutirões antes de cada congresso. E o primeiro mutirão que aconteceu no Congresso Sul Mineiro foi aqui em Poços. Nós realizamos 41 cirurgias de pálpebra nos hospitais. Isso é fantástico, isso é muito bom, né, viu?
nos hospitais da Santa Casa, do Pedro Sanches, da Zona Leste e no meu consultório. E o que eu vou dizer para você, todos os colegas daqui, 6 colegas daqui, participaram do mutirão, me ajudaram, coordenaram o mutirão, né? Sem eles esse mutirão não teria acontecido e foi uma coisa muito bonita. Parabéns, né? Parabéns pelos colegas, né, que te ajudaram. Eu acho que isso é importante, tem que estar unido todo mundo. Quero citar nomes: Dr. Leandro, Dr. Eduardo Baquim, Dr. Marco Túlio, doutora Rejane, doutora Daniele, todos participaram e estão participando comigo de todos os outros congressos que foram realizados agora em São Lourenço e por último agora em Alfenas. Em Alfenas foram 57 cirurgias de tumores de pele e todos nós participamos. Era o maior grupo a participar do congresso, era daqui de Poços. Então, parabéns, né? Os nomes que você acabou de citar, os colegas, né, daqui de Poços. Parabéns mesmo, né? Porque isso é importante, acho que todo mundo tem que participar. E ainda mais você, né, tentando sozinho, não tem como, acho que tem que estar todo mundo unido mesmo. É muita coisa para você pensar, é muita coisa para você fazer sozinho. É trabalhoso demais, você né, não consegue realizar. Ô Vitor, eu gostaria que você comentasse, né, a respeito das cirurgias que são feitas com anestesia local, na tua clínica, por exemplo, o que você mais faz, mas só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o cirurgião plástico Dr. Vitor Adice. Vitor, então antes do comercial eu perguntei, né, para você a respeito das cirurgias com anestesia local e as que são mais realizadas na sua clínica. Quais que você... Olha, eu trabalho muito dentro da minha clínica, gosto, né? E a anestesia local ela permite fazer um sem número de cirurgias. Então, no meu entender, todos os tumores de pele, orelha em abano, e as cirurgias pequenas em face, eu faço muito a pálpebra superior, pálpebra inferior, mento, mini lifting de terço médio, todas eu faço no consultório com anestesia local. E o que aconteceu ao longo do tempo? Eu já estou aqui em Poços há 32 anos. É uma vida, né? É uma vida, realmente não tenho o que reclamar. Hoje sou Poços caldense de coração. E eu desenvolvi dentro da clínica, se você vai fazer alguma coisa com anestesia local, o importante é que o paciente não sinta dor. Lógico. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. É fundamental. É a primeira conforto do paciente, né? Doutor, eu vou sentir dor. É a primeira coisa que ele pergunta. E o que a gente veio descobrindo? Lógico, você busca uma agulha, busca uma seringa, busca coisas delicadas para você fazer e que não sinta dor. E o que a gente veio descobrindo, até através da própria lipoaspiração, que o anestésico ele é muito ácido. Então, ao ser introduzido, ele é dolorido. Se você balanceia esse anestésico, você não tem dor ao dar. Então, você prepara esse anestésico. Então, eu falo, cirurgia de pálpebra sem dor, cirurgia de face sem dor e todas as cirurgias sem dor. Às vezes a pessoa reclama, às vezes as pessoas podem reclamar do movimento e da maneira com que elas ocupam, né? O movimento lateral para você poder uma hemiface e tal. Dor no pescoço, mas não dor no ato cirúrgico. E hoje eu posso dizer que em 60% a 70% das minhas cirurgias são realizadas dentro do meu consultório com anestesia local. Tranquilamente, paciente mais sossegada, né? Fora do ambiente hospitalar, recuperação com anestesia local mais tranquila. Muito mais fácil. E fazem e vão para casa. Lógico, existe um pós-operatório, existe toda uma recomendação, né? Lógico. Porque não é um ato, tem uma agressão cirúrgica, uma cirurgia, cirurgia, tem uma recuperação, tem toda uma delicadeza para ser feita, mas existe uma recuperação e existe a participação do paciente nessa recuperação. Mas ele não permanece internado, ele pode fazer e está em sua casa à noite. Muito mais tranquilo, né? Ô Vitor, por exemplo, esse famoso pé de galinha, que tipo de tratamento seria o mais indicado? Cirúrgico? Olha, eu costumo falar que nós temos, então, 5 cirurgias em face. Então, ao fazer uma avaliação, eu vou mostrar qual a cirurgia que pode ser feita. É muito comum a pessoa, eu estou na idade, eu acho assim, a partir do momento que a pessoa sentou na minha frente, é que alguma coisa já está incomodando. Exatamente. O fator idade, o pé de galinha e a pálpebra, que é uma cirurgia de pálpebra que pode já dar uma movimentação no pé de galinha, é uma cirurgia que você vai realizar uma vez só
na tua vida. Nesses Puxa, que 32 legal. anos que eu estou aqui, eu tenho 6 pacientes que eu refiz a cirurgia de pálpebra. Então hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que não é legal. uma cirurgia que você precise repetir, Sempre repetir a desde cirurgia. que você faça uma boa projeção dela e que você retire realmente essa lateral. Agora, se não houver um excesso de pele, só a musculatura, só a tração muscular que está dando o pé de galinha, aí você tem elementos hoje como a toxina botulínica, é o Botox, que você faz em 5, 10 minutos, o paciente em 15 dias tem uma resposta maravilhosa sem o ato cirúrgico, né? Quando existe o excesso de pele, você faz o ato cirúrgico e mais o Botox. E aí você tem uma coisa assim que te dá uma durabilidade. Muita gente fala, 6 meses é pouco. Eu não acho pouco. Não, para um poxa. procedimento de 5 a 10 minutos e que você durar tem uma 6 resposta meses? em 6 meses, eu É não bom vejo. demais, né? Eu vejo. Então, quando você soma a cirurgia palpebral mais a toxina, você tem um bom resultado. E às vezes você pode adiar uma cirurgia maior de face, um mini lifting, ou mesmo ou outra coisa. Isso é importantíssimo Com pequenos também. Né? atos. Não precisa uma cirurgia mais agressiva, né? Pode se fazer menos, O que eu com costumo, resultado satisfatório. o que Né? eu costumo dizer é isso. Quando você divide as 5 cirurgias, eu tenho paciente que eu faço 2 e eles ficam satisfeitos, né? Eu tenho paciente que eu faço 3 e tem paciente que eu faço as 5 e não fico satisfeito, porque aquilo que a pessoa quer está acima até da tua realidade, do que você pode realizar e até do aspecto Vai facial da mudar pessoa. a fisionomia da pessoa, né, Vitor? Não tem. Ô, Vitor, qual a melhor idade? Falando em rejuvenescimento, que hoje em dia também está em moda, né? Está em alta. Qual a melhor idade para a pessoa começar a pensar em cirurgia do rejuvenescimento? Luciano, se eu disser para você que a paciente jovem de 25, 30 anos já deve, não digo ato cirúrgico, mas tratar da qualidade da pele, é importante. É importante. Eu tive há pouco tempo um retorno de 3 pacientes ao meu consultório. Das 3 pacientes, quando elas me procuraram, elas tinham em torno de 45 anos de idade. E elas voltaram ao meu consultório 11 anos depois. Por coincidência, as 3 tinham sido operadas de pálpebra e o mini lifting de terço médio. Das 3, a que melhor estava foi aquela que nunca deixou de estar no meu consultório. Olha então, só. ela, ao longo de 11 anos, ela vinha ao meu consultório periodicamente, ou fazia toxina botulínica, ou fazia um peeling. Sempre fazendo uma coisinha e mantendo sempre jovem, né? O tempo, infelizmente, o tempo não para. O tempo lógico. continua. Essa paciente era fumante e morena. O fumante já tem uma desvantagem que a pele acho que envelhece mais rápido, Muito não é isso? mais rápido, por falta até de oxigênio. E, no entanto, ela, apesar disso tudo, por ela ter se mantido no consultório, ela estava melhor do que as outras 2. Ô, Vitor, olha só. Isso Então é foi uma coincidência, uma tinha mudado daqui, a outra morava perto daqui, mas não veio mais ao consultório. E me lembro que na época o resultado dessa foi assim fantástico. 11 anos depois tínhamos um desastre na frente, mas por quê? Porque ela não cuidou. Abusou, né, se excedeu. Quer dizer, não é fez nenhum também movimento. só falar, fiz a cirurgia e tô bem e nunca mais mexi. Tem os cuidados, né? Um creminho deve ter, né? Tem os Sem cuidados, né? Como você disse, da E pele. até me respondeu alguma coisa, que muita gente pergunta, qual a durabilidade de um tratamento? Eu não sei dizer, vai depender exatamente do seu envelhecimento. Mas o que foi engraçado e foi interessante foi isso, que as 3 retornaram mais ou menos juntas, Que 11 legal. anos depois. Então, se elas tinham em torno de 45, elas me procuraram com 56, 55 anos de idade. Quer dizer, de alguma forma, eu posso dizer que teve uma durabilidade de 11 anos. Uai, 11 anos, por né? não terem me procurado. Que coisa boa. Vitor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de cirurgia plástica com o cirurgião plástico, o Dr. Vitor Adice. Vitor, eu gostaria que você comentasse, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia de mama. Só que antes, assim, em termos de orientação para os nossos telespectadores, como a pessoa, como o paciente deve procurar um cirurgião plástico, onde encontrar, como confiar no cirurgião plástico? Olha, Luciano, a formação do cirurgião plástico é uma das mais complexas que nós temos na formação do médico. São 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica
uma prova escrita e oral para você ser especialista. 5 anos depois você pode fazer um trabalho, passa por uma banca e depois você se apresenta num congresso em outra banca. Em 11 minutos você tem que falar sobre o seu trabalho. E aí você vira membro titular, que é o mais alto posto da sociedade. Então é uma sociedade onde se preza muito o conhecimento científico. E hoje nós temos diversas outras especialidades tentando fazer a nossa função. Então eu não sou contra ninguém, mas eu sou a favor da minha especialidade. É lógico. Né? E às vezes eu vejo muita gente chegando no consultório, eu procurei um médico, mas eu não sei se ele é ou se ele não é. Hoje, você procurando Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no computador, você vai entrar dentro do site da sociedade e você vai saber quem é quem. Porque tantos anos, né, como você acabou de dizer, a pessoa tem que estar capacitada para isso. E nós temos ótimos médicos em postos, nós não precisamos de outros curiosos fazendo a nossa cirurgia. Né? Pequenos procedimentos como o Botox, procedimentos como o ácido hialurônico de preenchimento, evidentemente vários médicos podem fazer. Agora, atos cirúrgicos é do cirurgião Mas plástico. desde que estejam aptos também para fazer, né? Porque senão, lógico. ao invés de melhorar, vão piorar o rosto do paciente. Pode acontecer. E isso costuma acontecer muito no consultório. O paciente fala, eu fui operado, mas não sei se era um cirurgião plástico. Olha, entre hoje num site, procure direitinho, veja com quem que você vai operar, né? E existe essa credencial. E se você observar, se ele for um especialista, se ele fosse um membro titular, significa que ele está autorizado e está apoiado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, telespectador que estiver nos assistindo, muito fácil, né? Procurar, como o Dr. Vitor acabou de dizer, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sem dúvida. Vitor, vamos falar um pouquinho de mama? A partir de que idade, por exemplo, uma pessoa que tem vontade de reduzir a mama, a partir de que idade que ela pode pensar fazer isso? Olha, Luciano, há uns 20 e poucos anos atrás, uma paciente de 14 anos e a mãe me procuraram e ela tinha uma hipertrofia mamária grande. E naquela época eu levei para a Santa Casa. E alguns cirurgiões, quando eu entrei com uma criança de 14 anos, só queriam me matar. Né? Agora vamos imaginar o seguinte, essa jovem não ia a uma praia, não punha uma camiseta, não namorava. Cadê a autoestima dela? E ela já tinha um desenvolvimento glandular. Se aquela mama crescesse mais até os 18, eu não sei onde pararia aquela mama. Nós fizemos. Um mês depois, Poços é muito pequeno, você encontra, num aniversário de uma das minhas filhas, ela estava namorando. Olha só. Aos 14 anos. Quer dizer, coloca uma blusa que ela queira, né? A autoestima da pessoa, né? Tem que valorizar. Muda completamente o teu rumo, muda a tua aparência e você muda completamente. Então, eu vejo assim, se houve um desenvolvimento mamário, eu não tenho idade. 14, 15 anos, ela pode ser operada. Hoje a coisa mudou um pouquinho. Hoje ninguém quer mais diminuir. Hoje todo mundo quer aumentar. Exatamente, né? Então, o que nós fazíamos muito de redução, hoje nós fazemos muito para hoje está na moda, né? O pessoal aumentar e basta. Ô, Vitor, falar em aumentar. Como é que fica no teu consultório? O pessoal chega, tipo assim, pedindo aumento exagerado do seio. Luciano, e como é que você sai dessa? Como é que você explica para o paciente? Eu acho que está se criando até um estigma no Brasil em relação às mamas exageradas. Né? Você tem que ter uma naturalidade, isso é o primeiro passo. Então, para você ter essa naturalidade, você tem que avaliar a altura, peso da paciente, tipo de pele que a paciente apresenta e o tamanho da mama, base e altura da mama. Eu não posso ter uma mama com uma base de 10 centímetros e colocar uma prótese de 13, 14 centímetros, vai ficar um degrau. A mama tem que ter uma proporção, a prótese tem apenas que projetar a mama e não aparecer a prótese. E o que está acontecendo? Está havendo uma busca cada vez mais exagerada. As firmas vendo essa busca maior da mama e sabendo de antemão que a paciente que nos procura tem uma base de mama pequena, porque ela quase não tem mama, modificaram a prótese. Então hoje nós temos próteses de base menores e de projeção maiores. E com isso nós estamos evoluindo no tamanho da paciente, prótese, agradando a paciente. Mas sem ficar em desarmonia com o corpo, né? Mas até um certo limite. Não, tu tem limite, né, Vitor? Por quê? Porque uma mama, a sensualidade da mama é o movimento dela.
E quando você vai aumentando demais essa prótese, você vai entupindo aquilo, você vai mantendo aquilo como um balão, sem movimento. E aí perde totalmente a naturalidade. Então você tem que observar todos esses itens que eu falei e mais o desejo da paciente. Tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos fugir dele, senão vai ficar, né? Completamente. Né? Mas o que nós tínhamos antigamente, a procura da diminuição da mama, hoje é o aumento da mama. O aumento da mama, né? Houve uma inversão na moda, houve inversão. E a outra coisa, a paciente aos 18 anos já nos procura. Hoje nós temos pacientes, ainda não tive, mas já temos pacientes de 15 anos que já têm o desejo de colocar. Aí a gente orienta a paciente que aguarde mais um pouco, a não ser que ela tenha um desenvolvimento físico tal que você sinta que não vai evoluir aquele tecido glandular. Mas a gente, a princípio, aguarda até os 18 anos, dá para ser aguardado direitinho e poder fazer uma coisa bem feita. Vitor, infelizmente nós chegamos ao final do programa, nosso tempo esgotou. Nossa conversa está ótima, né? Passaríamos aqui o dia todo, a noite toda, né? Mas infelizmente não dá mais tempo. Então eu quero agradecer mais uma vez a tua presença e gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Luciano, falar daquilo que você gosta, daquilo que você faz com amor, geralmente é muito fácil, é muito simples, e é aquilo que você falou, nós ficaríamos aqui falando o tempo todo, uma noite inteira e varando a noite. Estou à sua disposição, quando quiser me chamar de novo, sem problema algum. Falar daquilo é sempre um prazer, falar de cirurgia plástica é um prazer. A única recomendação que eu queria dar, que nós falamos durante o programa, procure o cirurgião plástico. O cirurgião plástico certo, correto, né? Nós temos vários aqui, temos vários no sul de Minas, temos bons cirurgiões plásticos, temos professores aqui ao redor, tudo no sul de Minas, não precisamos fugir da região. Agora, existe um site da sociedade, localize esse site, verifique, mas faça com a pessoa certa. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.